Primeira pergunta aí, que é para completar o texto áureo, complete. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito. Efésios 4, 3 e 4. Verdade prática, segunda pergunta, para completar também, a igreja é caracterizada pela comunhão que mantém com o Senhor Jesus Cristo e pela unidade espiritual de seus membros. Número 3, aí dentro da introdução, pergunta 3. Por que ia o Senhor acrescentando o número dos santos, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins daquelas terras? Então a comunhão levou aqueles crentes a partilharem o que tinham, abrindo as portas para a atuação do Espírito Santo. A comunhão fazia da igreja um organismo espiritual perfeito, de homens e mulheres que, apesar de suas procedências étnicas e diversidades culturais, sentem-se e agem como irmãos. Eram reconhecidos como filhos de Deus, porque cuidavam uns dos outros e mutuamente os socorriam. Mais que oferecer parte ou todos os bens que possuíam, os cristãos mantinham-se unidos por um vínculo comum. Eles pertenciam ao corpo místico de Cristo, a Igreja de Deus. Porque havia na igreja primitiva a comunhão entre os seus membros. Parte 1 aí, a comunhão dos santos. Número 4. A comunhão observada na Igreja de Cristo não é um mero fenômeno social. O que é então? Que é o resultado da ação direta do Espírito Santo na vida daqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, como está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. É uma comunhão que ultrapassa o ajuntamento da congregação. Reúne-se como se fosse um só homem. Juízes 21. Hoje a igreja permanece unida, universal e invisível no Espírito Santo e assim estará para todos sempre. Número 5. O que é a comunhão? Então a comunhão é o vínculo de unidade fraternal mantida pelo Espírito Santo e que leva os cristãos a se sentirem um só corpo em Jesus Cristo. Está aí no dicionário teológico da CPAD. A palavra grega koinonia traz a ideia de cooperação e relacionamento espiritual entre os santos. A comunhão da igreja primitiva era completa, Atos 2,42. Reuniam-se em oração e súplica, mas também reuniam-se para socorrer os mais necessitados. Número 6. A comunhão de sua igreja tem como modelo os cristãos de Jerusalém? Então você veja aí o modelo bíblico e veja se a sua igreja está participando ou não, se está vivendo dessa maneira ou não. O que você pode fazer para melhorar isso? Então você vai analisar aí o que você pode fazer para melhorar a situação, melhorar aí o que está ocorrendo na sua igreja. Então não basta criticar, mas você vai fazer, vai evangelizar, vai ganhar almas, vai ajudar os necessitados. Número 8. Complete segundo a unidade do corpo de Cristo. Somente pelo Espírito Santo podemos compreender a unidade de judeus, árabes, gregos e bárbaros, que apesar de suas diferenças culturais e étnicas, não apenas sentem-se e agem como irmãos, mas acham-se espiritualmente vinculados num só corpo, pela ação direta e distintiva do Espírito Santo. Cada membro deste corpo tem uma função específica, mas todos trabalham pelo bem comum, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12, 12. Quando um de seus membros sofre, todos sofrem com ele. Por isso preocupamos-nos uns com os outros e mutuamente nos socorremos. Efésios 4, 1 a 6. Você tem preservado a unidade do corpo de Cristo? Então você responde aí sim ou não. Você está causando separação ou união? Número 10. De que maneira a comunhão da igreja agrada a Deus? Deus quer e exige que seu povo permaneça unido. 1 Coríntios 1 e 10. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus roga ao Pai pela unidade de seus discípulos. João 17, 11. Se mantemos o vínculo da comunhão, agradamos a Deus. Efésios 4, 3. Esse é o vínculo da perfeição que tem como base o amor, conforme ensina o apóstolo Paulo, com toda humildade e mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 2. Número 2, aí, parte 2 da lição, a comunhão cristã caracteriza-se pela unidade. Pergunta 11. Em que se constitui então a comunhão cristã? Constitui-se um grande mistério. É algo que a própria sociologia não pode explicar. Nem o próprio Israel de Deus no Antigo Testamento logrou alcançar tamanha perfeição e excelência. Número 12. Liga aí a primeira coluna de acordo com a segunda, segundo a unidade cristã.
Então você vai ligar aí unidade na própria comunhão. Então a unidade doutrinária conduz a uma comunhão perfeita. Depois você vai ver aí ligar unidade nas orações, onde está lá o autor sagrado, é enfático nisso. Isso significa que as reuniões de clamor e intercessão eram-lhes frequentes e poderosas. Depois você vai ligar aí unidade doutrinária, vai ligar lá com, informa-nos Lucas que os cristãos primitivos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não era uma doutrina qualquer, trata-se do ensinamento emanado do colégio apostólico constituído pelo Senhor Jesus Cristo. Depois você vai ligar a unidade no partir do pão, com lá os crentes primitivos mantinham uma comunhão tão intensa entre si que se reuniam com alegria e singeleza de coração para celebrar a Santa Ceia. Eles em Cristo e Cristo em cada um deles. Glória a Deus. Agora, parte 3, os frutos da comunhão cristã. Número 13, quais são os principais frutos da comunhão cristã? Temor a Deus, sinais e maravilhas, assistência social e crescimento. Número 14, ligue a primeira coluna de acordo com a segunda, segundo então os frutos da comunhão cristã. Então você vai ligar aí assistência social, vai ligar lá embaixo com uma igreja que cultiva a verdadeira comunhão cristã, não permitirá que nenhum de seus membros passe necessidade. Depois você vai ligar aí sinais e maravilhas. Vai ligar lá em pentecostais que somos, acreditamos piamente que Deus ainda opera sinais e maravilhas entre o seu povo. Depois você vai ligar aí a adoração, com a igreja primitiva era também uma comunidade de adoração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Sim, a igreja que louva a Deus jamais deixará de ser reconhecida, até mesmo por seus inimigos, como um povo especial. Então voltemos ao altar da verdadeira adoração, louvemos a Deus com salmos e hinos. Depois você vai ligar aí temor a Deus com a verdadeira comunhão, frutifica na vida da igreja como um todo e na vida de cada crente, em particular, um santo temor a Deus. Lucas destaca, em cada alma havia temor. Depois você vai ligar aí crescimento, você vai ligar lá com uma igreja que cultiva a comunhão e não se acha dividida, só tem a crescer. Todos os dias acrescentar o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja, como agência por excelência do reino de Deus, não pode ficar estagnada. Haverá de crescer local e universalmente. E depois nós temos então a conclusão. Número 15, complete. Sua igreja cultiva a verdadeira comunhão? É hora de voltarmos ao cenáculo e reviver os tempos de refrigério e avivamento. Somente uma igreja que experimenta a verdadeira comunhão com Cristo e com seus membros em particular sobreviverá nesses tempos difíceis e trabalhosos. O Espírito Santo quer operar em nosso meio, mas só fará se estivermos vivendo a genuína comunhão cristã. Glória a Deus! Então, o que precisamos mudar, nós estamos vendo aí. O que nós precisamos fazer, estamos vendo, estamos estudando. É só pegarmos então a Bíblia, palavra de Deus, e começarmos a praticar essa palavra de Deus na igreja, no corpo de Cristo hoje. Onde você estiver e você é corpo de Cristo, procure fazer a sua parte. Procure se unir com os irmãos em torno da evangelização mundial. Deseje realmente ganhar almas e então você estará unido ao corpo de Cristo. Convide as pessoas para evangelizarem, para orarem, para se ajudarem. E você então estará fazendo o papel de igreja. E estará trazendo também pessoas para fazer esse papel de igreja. Então vamos todos fazermos a obra de Deus. E só se faz a obra de Deus unidos como corpo de Cristo, tendo o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, como a cabeça desse corpo, unidos ao Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, com Jesus, com o nosso Pai eterno, para que assim nós possamos ser realmente a igreja de Cristo na terra. Vamos orar nesse momento. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? É a sua oportunidade. Vamos orar agora juntos.
Você está enfermo, está doente? Vamos orar juntos. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, quer dom do Espírito Santo? Vamos orar. Busque, clame ao Senhor, acredite e receba em nome de Jesus. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, clamamos, te pedimos, Senhor, por essas vidas. Oh, regranda lá na cruz, terai me força na emanação. Oh, Senhor, ajuda-os a acreditarem que o Senhor conquistou para eles, oh, Senhor, lugar celestial, um lar celestial. Conquistou através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, morrendo ali, por cada um de nós. Oh, Senhor maravilhoso, ajuda essas vidas agora a crerem na Tua palavra, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Senhor maravilhoso, abençoa, Senhor, aqueles que estão agora buscando a cura. Cura, Senhor, esses enfermos. Em nome de Jesus, eu ministro sobre eles Tua mão saradora, em nome de Jesus. Pai querido, dá, Senhor, batismo com o Espírito Santo. Oh, Jesus, batiza agora aqueles que querem, que desejam. Ó Senhor, concede dons espirituais, ajuda essas pessoas, Senhor, para que possam evangelizar, ganhar almas para Ti. Capacita cada um, em nome de Jesus nós te pedimos. Alegre-se na presença do Senhor e seja mais um fazendo parte do corpo de Cristo, ganhando almas, fazendo maravilhas em nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.